Vamos voltar? Então, só para a gente encerrar essa parte de recordação do conteúdo, estrutura organizacional é realmente muito grande, o texto está muito amplo, não dá para saber exatamente se eles vão focar em alguma coisa, precisa saber um pouquinho de cada um desses pontos, tá? Então, só para a gente encerrar, vamos falar sobre o conceito de delegação, centralização e descentralização, entender a diferença de um para o outro. Delegar é quando eu transfiro determinado nível de autoridade, meu, por exemplo, como chefe, a um subordinado. Então, eu vou criar aí um compromisso correspondente a partir dessa tarefa que foi delegada. Centralizar é quando eu concentro maior parte desse poder decisório na alta administração. Então, eu levei a maior parte desse poder decisório para cima. E descentralizar é quando eu vou tirar essa concentração da alta administração e vou distribuir para níveis hierárquicos. Por exemplo, o diretor da área comercial dá ao gerente de compras o poder de assinar todos os contratos que tiverem entre até R$200 mil. Então, até R$200 mil, o gerente de compras pode assinar os contratos sem passar pelo diretor. O supervisor, por sua vez, também recebe abaixo dele o direito de assinar os contratos até R$50 mil sozinho, sem passar pelo gerente. E o comprador recebe o poder de assinar os contratos até R$10 mil sozinho. Então, se o contrato é até R$10 mil, o comprador assina sozinho. Se for R$40 mil, assina o comprador e o supervisor. Se for 100 mil, assina o comprador, o supervisor e o gerente. Acima disso, assina o comprador, o supervisor, o gerente e o diretor. Isso é uma descentralização. Eu passei para níveis hierárquicos mais baixos determinado nível de poder, tá? Que é diferente da delegação. Então, vamos entender qual que é a diferença da delegação para descentralização, que eu acho que é o que rola de mais dúvida aí, né? Centralização fica muito claro. Se fosse o caso daquele pedido de compras, qualquer valor tem que ser assinado pelo diretor. Isso é uma centralização. A diferença da descentralização para a delegação é que a descentralização está ligada ao cargo. Todos os gerentes de compras vão poder assinar pedidos que sejam até R$200 mil. Todo comprador vai poder assinar sozinho um pedido que seja até R$10 mil. Já a delegação, ela está ligada à pessoa. Então, eu sou diretora de compras, mas não estou na empresa todos os dias. Essa semana eu vou viajar e eu vou definir que o gerente João vai assinar os pedidos de compras, porque eu estou dando a ele a autoridade, o poder de assinar esses pedidos. Então, aqui eu estou ligando, a delegação, ela está ligada à pessoa e não ao cargo. Se o João não estiver ali, não pode ser quem está substituindo o João. Se o João sair da empresa, a pessoa que entrou no lugar do João não necessariamente vai ter o mesmo direito. Normalmente, quando a gente está falando de descentralização, a gente está falando de vários níveis hierárquicos. O diretor passou para o gerente passou para o supervisor passou para o comprador. Agora, já na delegação, a gente está falando de um nível hierárquico só. Eu passei para o João, só o João. Então, aqui é uma abordagem mais formal, ela está nos níveis organizacionais, ela está dentro dos manuais, está nas normas, é algo institucional. Já aqui, ela normalmente tem uma abordagem mais informal, né? É aquela pessoa que recebeu aquele direito. Então, a gente está falando de algo menos pessoal e na delegação mais pessoal. Com relação ao tempo, aqui é mais estável, até que se modifique aquela regra dentro da empresa, e aqui menos estável. Porque se o João sair, aí eu vou pensar para quem eu vou dar
autoridade posteriormente. Bem, então quais são as questões que a banca trabalha? Ela vem primeiro te perguntando sobre o organograma, né? Uma espécie de desenho organizacional que mostra em qualquer tipo de estrutura quem se reporta a quem e que espaço ocupa na organização é chamado de organograma. Ela vem perguntando, mais uma que ela pergunta sobre organograma de uma forma diferente. Ó. É de fundamental importância conhecer e identificar a estrutura de poder da organização, visando compreender as relações de subordinação e hierarquia. A representação gráfica de uma estrutura formal é conhecida como organograma. E aqui ela vem perguntar quais são, para que serve um organograma, né? Ó, toda empresa ou instituição possui um organograma. Organograma é um gráfico indicativo dos níveis hierárquicos da estrutura formal da empresa ou da instituição. Ah, é do mobiliário e da sua distribuição dentro da empresa? Não, eu não sei quais são os móveis que tem a partir do organograma. A partir do organograma, eu sei aonde está o gerente, abaixo dele quantos supervisores tem, como que a empresa foi dividida, se é funcional, se é por produto, se é por projeto. Eu consigo saber a quantas pessoas aquele cara ali se reporta, então se ela é linha staff, se ela é funcional, se ela é linear, né? Eu consigo identificar isso, mas eu não consigo saber quantos móveis tem. Da distribuição e localização dos equipamentos técnicos, também não. Eu não consigo fazer um inventário a partir do organograma. Dos nomes de parceiros e fornecedores em atuação na empresa. Não, o organograma ele é interno, é de dentro da empresa. Eu não vou falar de fornecedor, né, parceiros, que a gente poderia aqui também chamar os fornecedores. Dos locais de distribuição de salas e departamentos da empresa. Não, eu sei quais são os departamentos, agora onde está cada sala não tem jeito de ver no organograma. Cada vez mais frequente em organizações contemporâneas, especialmente as mais jovens e vinculadas a setores mais dinâmicos da economia, em muitos casos com foco em inovação, as estruturas organizacionais têm se apresentado de variadas formas. Uma dessas formas combina duas ou mais variáveis, podendo ser áreas funcionais e processos ou produtos, ou ainda projetos, delineando múltiplas linhas de autoridade a serem atendidas. O nome dessa estrutura é matricial. A gente está falando de linhas de autoridade, né, com mais de uma variável combinando aqui dessas autoridades. Um jovem recém-contratado por um gestor público foi convidado a apresentar pelo menos uma vantagem e uma desvantagem da estrutura matricial. Assinale a alternativa que apresenta correta e, respectivamente, as respostas ao que foi solicitado. Então, se a gente está falando de uma estrutura matricial, a gente está falando de algo que é flexível? Não. E adequada para os desafios? Pode ser. Agora, a gente está falando de lentidão e possível conflitos de ideias? Não. Dinamismo e rapidez na condução dos projetos? A gente tem um processo que tem que passar por dois, né? Custo elevado e necessidade de treinamento frequente? Bem, o custo eu já não posso garantir. Agora, a necessidade de treinamento? Decréscimo de custos e atuação em equipe? Não. Rigidez na liderança e possíveis resistências dos gestores? Não é uma desvantagem que a gente pode chamar. Organização fluida, participativa e dinâmica, elevação dos custos e aplicação de indicadores de desempenho? Então, o que a gente tem aqui, olha, estrutura organizacional propícia para projetos complexos, duplicidade de autoridade e comando. Todos os itens acima, eu não posso estar afirmando que é uma vantagem ou uma desvantagem.
Uma das divisões importantes que se referem ao trabalho dos gerentes nas organizações é aquela que diz que alguns desempenham tarefas especializadas, atuando às vezes como consultores e assessores, função chamada de gerência de staff ou de meio. Enquanto outros desempenham tarefas que estão diretamente ligadas à operação da organização. Então, diretamente ligada à operação, a gente pode chamar de fim, atividade fim. Esses últimos são chamados de gerentes de linha. O gerente de linha ou gerente de atividade fim, tá? Gerente de staff vai apoiar o gerente de linha. Exemplo, uma área de produção, o gerente é gerente de linha. A área de produção, ela é apoiada pela área de recursos humanos, que contrata os funcionários, é um apoio. Então, aí a gente está falando de um gerente de meio, tá? Ou de staff. Uma das estruturas organizacionais consideradas tradicionais pela literatura de administração é a funcional. Assinale a alternativa que relaciona as características fundamentais das estruturas funcionais. Então, ó, estrutura em que a autoridade é concentrada unicamente na chefia, linha de comando essencialmente hierárquica e unilinear, inibe a especialização. De que a gente está falando? Linear. Estrutura em que a autoridade é partilhada entre múltiplas linhas hierárquicas, valoriza a especialização e promove a divisão do trabalho. Né? Eu estou falando lá do gerente de produção e de qualidade, lembra? Estrutura típica de assessoramento e apoio. Não, aqui é a linha staff. Estrutura em que a direção é colegiada, responsabilidade é impessoal, poderes são restritos. Não. Estrutura totalmente horizontalizada, equipes compostas por diferentes especialistas, tempo de existência restrito. Também não. Então, lembra sempre que quando eu estou falando de funcional, eu estou falando, lembra do Taylor, da supervisão funcional. Eu estou falando de dividir o meu trabalho, né? De dividir essa responsabilidade, essa autoridade. Bem, outra pergunta aqui. Há dois tipos básicos que norteiam a escolha de um desempenho organizacional. Todos os desenhos estão em um ou em outro tipo. Um é o modelo mecanicista, o outro é o modelo orgânico. Assinale a alternativa que contém características do modelo orgânico. Então, vamos só para dar uma resumida de o que quer dizer cada um deles. O Taylor, Fayol, o próprio Weber, ele cria estruturas que a gente chama de mecânicas. O que isso quer dizer? São estruturas mais mecanizadas, onde o operário passa por divisão de trabalho, muita especialização, aonde o foco é na tarefa, é onde eu estou, em algumas delas até a gente pensa na punição e coisa e tal. Já quando eu estou falando de modelos mais orgânicos, eu estou dizendo de modelos onde eu tenho uma participação maior do funcionário, que seria o que você estudaria lá nas teorias, se você já estudou, na teoria de relações humanas, na teoria comportamental, um pouco ali quando a gente vai falar da contingencial. Então, são estruturas que trabalham mais a pessoa, com foco nelas, em que elas têm mais uma liberdade maior. Então, a gente está falando de uma estrutura, ele quer o orgânico, né? Ó, vertical com muitos níveis hierárquicos. A possibilidade que a gente esteja falando disso daí é de uma mecanicista, né? Onde você tem muita divisão, muita hierarquia. Comunicação é formal, utilizando cadeia de comando. Mais uma vez, lembra lá do Fayol. A hierarquia e o controle prevalecem, né? A estrutura é horizontal e achatada. Olha só. Se eu estou falando que há uma participação mais das pessoas, em que elas dão mais as suas opiniões, a gente está falando de uma estrutura que é menos vertical,
ela é mais horizontal, mais achatada, porque você tem menos níveis hierárquicos, as pessoas têm mais participação. E as decisões são centralizadas na cúpula? Não. Todo o restante a gente está falando de um modelo mecanicista. Dentre os princípios gerais de administração aplicados à função de organização, podemos citar o da especialização horizontal, uma decorrência da divisão do trabalho, que nesse caso leva ao processo de... Então, olha só, todas as vezes que eu falar de especialização horizontal, eu estou falando de departamentalização. Lembra comigo que a gente cria departamentos pelo tipo de departamentalização. Então, se for funcional, compras, vendas, produção, logística. Isso aqui a gente está falando de algo horizontal. É uma especialização horizontal. A partir daí, a gente entra para o tópico 2.3, que vai trabalhar a cultura organizacional. A cultura organizacional, ela já é algo, não está escrito na estrutura da empresa, né? Muitas das coisas que existem na cultura, elas não são nem percebidas claramente. Mas quando você entra numa empresa, você pode observar parte daquela cultura. Até mesmo quando você escuta falar daquela empresa. Muitas pessoas escolhem onde querem trabalhar a partir do que elas sabem da cultura daquela empresa. A gente costuma dizer que o nosso país, ele tem uma diversidade de culturas, né? Então, se você chega no Nordeste, a cultura é uma. Se você chega no Sul, a cultura é outra. Então, a gente tem o Brasil com a sua cultura maior, que é diferente da cultura, por exemplo, europeia, e dentro do Brasil nós temos desdobramentos dessa cultura que a gente chama aí de subcultura. A subcultura não é um termo ruim, não está denegrindo a cultura, é só uma divisão de culturas, tá? Então, essa cultura do Brasil é possível ser identificada em comparação a uma europeia. E quando você vai nos estados, é possível também que você identifique as diferenças culturais que existem dentro do nosso país. Quando você pega para fazer uma viagem e você vai falar assim, vou ficar uma semana conhecendo o Nordeste. Tudo o que você fala, que você viu no Nordeste, é da cultura do Nordeste. Mas não é só aquilo que é a cultura do Nordeste. Tem muitas coisas daquela cultura que você não vai conseguir enxergar. Por quê? Está implícito, está oculto. Faz tão parte da vida deles que muitas vezes nem eles percebem que existe. Né? Aqui em Minas a gente tem o costume do cafezinho, falar tudo no diminutivo, né? Cafezinho, pouquinho. Isso é parte da nossa cultura. Então, aquilo que a gente vê faz parte da cultura, mas aquilo que está oculto também é cultura. E aí a cultura, ela se divide em 3 níveis. A gente tem o Chay, que é um autor que trabalha muito isso, e divide ela em 3 níveis. E a gente costuma desenhar esse iceberg para ficar claro o entendimento do aluno do que são esses níveis da cultura. Quando você vê um iceberg, você vê uma pedra grande do lado de fora. Aquela pedra de gelo que você está vendo ela. Ela não é a única parte de gelo que tem ali naquela pedra. Abaixo dela, às vezes você tem uma pedra muito maior e que você não consegue ver. Às vezes não, né? O que se diz é que é sempre muito maior. E que você nem consegue ver. Então, tudo que a gente vê de uma cultura, essa parte de fora do iceberg, a gente chama de artefato. O artefato, então, são os comportamentos, né, como as coisas são feitas, o nosso organograma, o aspecto físico dos escritórios, as formas como as pessoas se vestem, o grau de quanto elas são formais.
Se você vai numa cidade, você vê os artefatos, por exemplo, é uma igreja, uma praça, são coisas que você conhece quando você está viajando em uma semana, rapidamente, são os artefatos. Só que abaixo dos artefatos, a gente tem, primeiro, os valores. O que são os valores? São os valores que o grupo tem, né? Então, é o que as pessoas dizem sobre o porquê de determinadas coisas serem feitas daquela forma, é a filosofia daquela empresa, as normas que existem nela e justificativas, né? Que já não é tão visível, mas é acordado por todos, né? As pessoas aceitam aquilo ali. E lá no fundo, no pedaço que a gente nem enxerga, tem o que a gente chama de pressupostos básicos. Pode aparecer na sua prova tanto como pressupostos básicos, quanto pressuposições básicas. O que são esses pressupostos básicos? É a visão de mundo, são as premissas que são subliminares, as crenças, os aspectos que são inconscientes sobre aquela organização, sobre recompensa naquela organização, sobre punição. Então é algo que às vezes é tão velado que nem a gente percebe. Considera, quando você quiser pensar sobre isso, pensa na sua vida. Quando você começa a fazer uma análise maior sobre quem é você de fato, você não percebe, por exemplo, os artefatos é fácil de identificar. Vai perceber o seu cabelo, como você se veste, né? O que você gosta. Os seus valores, muitas vezes você consegue explicar. Ah, eu não faço determinada tal coisa, ou eu sempre faço isso. Agora, quantas vezes você não já descobriu que você tem crenças que estão em você e que nem você sabia que tinha? Quem costuma ir fazer terapia descobre isso aos montes, né? Nossa, eu nem acreditava, nem imaginava que eu tinha isso. A empresa também tem esses 3 níveis, tá? Então, primeira pergunta aqui, olha, clima e cultura organizacional são 2 conceitos fortemente relacionados e vinculados à mesma base factual e conceitual, mas têm, de certa forma, conteúdos e expressões distintos. A cultura corresponde às práticas reais coletivas, nesse caso aqui da escola, tendo um caráter mais duradouro do que o clima, que de característica mais volátil. Qual que é a diferença que a gente tem entre clima e cultura? A cultura foi isso que eu te falei. Clima é o estado que você vai ver daquelas pessoas que estão ali, os sentimentos que elas estão sentindo, a forma como elas estão. Então, você também pode tirar como exemplo a sua vida. Às vezes chega alguém na sua casa e fala assim, vamos sair para dançar? Aí você fala, hoje eu não estou muito no clima, estou meio chateada. Ou então, tá todo mundo desanimado, fala, vamos lá, gente, vamos animar, vamos sair, eu estou super animada. Esse é um clima, né? Na organização existe também o que a gente chama de clima. O clima, ele varia muito. A cultura, ela é mais fixa. Para ela ser modificada, demora tempo. E ela vem introduzida normalmente pelos donos, né? Pelos criadores daquela empresa. Agora, o clima não. O clima já é algo que muda. Veio a Copa do Mundo, todo mundo está animado. Brasil perdeu da Alemanha, todo mundo desanima. Vai mudar o imposto, todo mundo desanima. Vai mexer na aposentadoria, tá todo mundo para baixo. Então, eu tô te falando de coisas do lado de fora que mexem no clima. Mas tem coisas de dentro que também mexem no clima. O chefe chegou irritado, deu bronca em todo mundo, fica todo mundo para baixo. É aniversário da empresa, tá todo mundo feliz, todo mundo animado. Tem um feriado amanhã. Então, tudo isso faz diferença no clima, tá? Mas aqui, a pergunta aqui quer saber sobre o que está falando aqui, que é cultura organizacional. Então, a cultura organizacional, ela vai me permitir determinar a qualidade do trabalho escolar, né? A gente está falando de algo que a cultura organizacional vai ser relevante para a qualidade, tá? Então, a gente vai dar uma paradinha, vai tomar uma água
vai dar uma sedimentada nesse conteúdo e a gente volta com mais uma pergunta.